Meus caros amigos, minhas queridas amigas do Grupo Espírita André Luiz, que Jesus nos guarde e nos mantenha em sua paz. É uma alegria para mim retornar a essa casa, na qual estive em agosto do ano passado e agora entretecendo uma palestra virtual, mas nos mantendo próximos apesar da distância. Parabenizo a cada um pelos 74 anos desta casa, 74 anos de trabalhos no bem, de estudos da veneranda doutrina espírita e, sobretudo, de acolhimento de tanta gente que chegou a esta casa precisando de amparo, precisando religar-se a Jesus. Para as nossas reflexões desta palestra, eu quero trazer o último livro da psicografia de José Raul Teixeira, o benfeitor Camilo, intitulado A Grandeza do Espiritismo. E como não poderia deixar de ser, o tema do nosso estudo será a grandeza do Espiritismo. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e renovação. Prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam os irmãos dos céus, a boa nova, a lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança no porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Iniciamos as nossas considerações para tratar de um tema, a grandeza do Espiritismo, relembrando o hino à nossa doutrina, o hino ao Espiritismo, para que cada um de nós se dê conta do valor dessa doutrina na vida de cada um de nós. Eu poderia fazer essa palestra apenas entretecendo considerações do que o Espiritismo representa na minha vida, mas a proposta hoje é falar das nossas vidas, das nossas trajetórias, das propostas do Espiritismo para o mundo, porque o Espiritismo hoje é o Consolador prometido por Jesus, conforme anotações do seu evangelista João, capítulo 14, versículos 15 a 17 e complementado pelo versículo 27, quando Jesus nos diz, se me amais, guardai os meus mandamentos e eu rogarei ao Pai para que ele vos envie um outro Consolador, um outro Paracleto, alguém que há de ficar convosco e há de esclarecer as coisas que hoje eu não posso traduzir de uma forma mais inteligível. É o Espiritismo na vida de cada um de nós hoje, esse Consolador que está do nosso lado em todos os instantes. Não só nos consolando, mas nos esclarecendo do Evangelho do Reino, nos abrindo as portas do coração e as portas do entendimento para que nós compreendamos as propostas de Jesus, para que nós não caiamos mais nos erros ancestrais e para que nós firmemos as nossas fileiras, seguindo a divina estrela, Jesus de Nazaré, que tem estado conosco todos os instantes. Nada obstante, nós tenhamos feito ouvidos moucos à sua proposta. Onde estaríamos nós se não fosse a doutrina espírita? Onde estaríamos nós hoje? Talvez em reclamações infinitas, reclamando da vida, reclamando das pessoas, achando que o mundo está de ponta cabeça. Talvez estivéssemos na condição daquele doente desesperado dentro de casa, ou daquela pessoa que não encontra solução para as suas adversidades na vida, e hoje temos a doutrina espírita que nos agrega, que nos eleva e nos dá um novo norte. Para falar da grandeza dessa doutrina, que muito temos estudado, mas pouco temos sentido e praticado nas nossas vidas, é que estamos aqui hoje com a alegria de abraçar os irmãos das terras de São Fidélis, os irmãos do interior do estado, eu que sou de Itaperuna, os irmãos da Comerge, o Diego, um grande amigo das Comerges, os irmãos das Semanas Espíritas, os irmãos de Campos dos Goitacazes, da Rádio Espírita Esperança, os irmãos que nos ouvem pela internet, pelas mídias sociais, porque sabemos que hoje postamos um conteúdo e esse conteúdo ganha as mídias e chega a outros estados, chega a outros corações, que nós então
valorizemos o fato de hoje termos a doutrina espírita. E se não podemos ir ao centro, o centro vem até nós, com oradores que se dispõem a falar da doutrina espírita no interior dos seus lares. E observem, estou na sala da minha casa. Gostaria de pedir a todos, por favor, sentem e jantem comigo. Mas na distância, a única coisa que eu posso fazer é deixar o meu abraço afetuoso e pedir, vamos juntos, porque Jesus nos congrega e nos espera. Inicio por contar uma história que está contida num livro belíssimo chamado Espírito de Verdade, quando Hilário Silva nos narra uma história ocorrida em abril de 1860, quando o insigne codificador do Espiritismo encontrava-se em sua residência acabrunhado, triste, porque já havia vindo ao mundo o Livro dos Espíritos em abril de 1857, mas faltava recursos para dar continuidade à obra. Faltava pessoas para trabalhar ao lado dele, porque uma doutrina não vem ao mundo com um único homem. Faltava que as pessoas da sociedade parisiense respeitassem o seu trabalho. Porque notem, ele era então Hippolyte Léon Denisard Rivaio, um professor conhecido, um professor admirado, e que quando se torna um insigne codificador do Espiritismo, adotando o codinome, a alcunha de Allan Kardec, os dedos em riste se lhe apontam. Pessoas que o admiravam passam a criticar-lhe, dizer que ele estava maluco, dizer que ele havia deixado de ser um homem das ciências para se dedicar às coisas da bruxaria, como se dizia à época. Ele estava naquela noite acabrunhado. Porque nós sabemos da força de Kardec, mas não consideramos muitas vezes que ele também às vezes se abatia. Mas tinha ao seu lado uma grande companheira. E quando eu falo na companheira de Kardec, eu chego a encher o meu pulmão para soltar que o nome dela era Amélie Gabrielle Boudet. E por quê? Porque eu tenho algo que me aproxima de Kardec. Nem a inteligência, nem os aspectos morais. Mas a esposa tem o mesmo nome que a esposa dele. Porque quem me conhece sabe que a minha esposa chama Gabriele. E todas as vezes que eu apresento a minha esposa, eu digo, olha, tem o mesmo nome da esposa de Kardec. E naquela noite de abril de 1860, primavera em Paris, Dona Amélie Gabrielle Boudet chega até o codificador com uma caixa. Kardec abre aquela caixa e dentro encontrava-se um livro dos Espíritos ricamente encadernado, que ele, estranhando aquele presente, abre e havia um prefácio. E naquele prefácio, alguém que tingia com a sua assinatura uma dedicatória ao codificador do Espiritismo. E antes de dizer o que estava naquela dedicatória, eu vou contar a história do homem que escreveu aquela dedicatória. Tratava-se de Joseph Perrier, um encadernador. Um homem simples que trabalhava numa fábrica de Paris e que teve a oportunidade de casar com a mulher dos seus sonhos, com aquela que elegeu para passar o resto dos seus dias, que ele chamava de sua doce Antoinette. Trabalhava, ganhava os recursos para sustentar sua família, para pagar suas obrigações e vivia uma vida feliz. Uma vida sem sobressaltos, uma vida sem dificuldades aparentes, mas ninguém está no mundo que não seja visitado pelas aflições. Nós somos 7 bilhões e meio de criaturas, à época um pouco menos, visitados pela dor em processos de crescimento. E a dor também visitou Joseph Perrier, pois que sua Antoinette veio a falecer. E ele, que era um homem sorridente, um homem alegre, um homem pacífico, entristeceu-se. Começou a fazer crises depressivas, crises que não permitiam que ele fosse trabalhar.
chegava atrasado, os colegas do trabalho não o reconheciam mais, o chefe o chamou para conversar e disse: olha, se você continuar chegando atrasado, eu vou ter que despedi-lo. Só não faço de imediato por considerar o grande funcionário que você é. Ele então pensa, como pensam muitas das pessoas que são entristecidas dos dias de hoje: eu vou me matar. Porque me matando, duas coisas podem me acontecer. Ou eu encontrarei o nada, retornarei ao pó, conforme a crença materialista, ou, se for verdade que a alma é imortal, quem sabe Deus se compadece de mim e eu encontre a mulher que dá razão à minha existência. Nós espíritas sabemos que nós não podemos retirar a nossa vida, que a Deus apraz permitir que nós possamos vir, e a Deus sabe a hora que nós retornemos. Tirar a nossa vida jamais. Nós somos imortais e devemos cumprir a nossa trajetória, o nosso planejamento reencarnatório. Mas ele saía à noite e começava a olhar as águas do Sena, o rio que corta Paris. Eu vou me jogar, eu vou me atirar. Quando numa noite mais ou menos à metade da madrugada, ele sobe até a Ponte Marie, em Paris, uma ponte que tinha um nome dedicado a Nossa Senhora, pois que ela ligava até a Catedral de Notre-Dame, a Catedral de Nossa Senhora, em homenagem também à Virgem Maria Santíssima. Quando se depara ao vão central, ele projeta o corpo para atirar-se. O braço bate na amurada e um objeto cai ao chão. Um objeto não, um livro, gente. E ele abaixa e olha, Le Livre des Spirites, o livro dos espíritos. E ele pensou, bom, para quem vai morrer agora, não custa eu ler o que está escrito. E ele começou a ler. Na sua primeira parte, falando de Deus e das causas primárias. Não um Deus que pune, um Deus Senhor dos exércitos, mas um Deus que ama, um Deus que é misericórdia, um Deus que é a causa primária de todas as coisas, inteligência suprema. Passa a segunda parte, a realidade do espírito imortal, a realidade do ser que preexiste ao nascimento e que sobrevive ao túmulo. Chega a terceira parte. Quando trata das leis morais, lei de justiça, amor e caridade, lei de liberdade, lei de igualdade, e ao fim chega nas esperanças e consolações. É bem verdade, ele leu o livro praticamente inteiro. Tinha a noite ao seu dispor e resolve: eu não vou mais me suicidar. A minha vida tem um sentido, ninguém morre, e eu preciso saber quem deixou esse livro aqui. Ele abre, havia um prefácio. E no prefácio estava escrito assim: este livro salvou a minha vida. Leia-o com atenção, porque ele pode salvar a sua também. Aloha. Por certo, era alguém que num dia de dor, tal qual ele, Joseph Perrier, também quis se suicidar, encontrou o livro e não se suicidou porque, meditando na proposta da imortalidade, acabou dando sequência à sua vida material e entendendo o porquê do sofrimento. E deixou o livro ali, que agora ganhava as mãos de Joseph Perrier, e também retirou-lhe a vontade, a ideação suicida. E ele, tomando daquele livro, pensou: eu também devo agradecer. Eu também devo ser útil a alguém, útil à vida, porque este livro salvou a minha vida. Mas eu não vou deixá-lo aqui. Eu vou fazer diferente. Por baixo do prefácio da dedicatória de Aloha, eu vou fazer uma dedicatória pessoal e vou encaminhá-lo ao insigne codificador do Espiritismo. E a sua dedicatória se deu da seguinte forma: este livro salvou a vida de Aloha, salvou a minha também. E eu o dedico encebado, mais encadernado pela arte. Ele era um rico encadernador, alguém que sabia trabalhar com os livros como ninguém, àquele que dedica a sua trajetória a falar dos espíritos, a falar da reencarnação, a falar da transitoriedade da dor, a falar das esperanças e das consolações. Eu o dedico ao desconhecido Allan Kardec, porque se o Espiritismo um dia não tiver feito nada para ninguém,
ele já salvou a vida de Alohan e salvou a minha vida. Eu te agradeço, Allan Kardec, e peço, não pares. Continue em frente, porque eu tenho certeza de que essa doutrina, que é a doutrina que Jesus nos deixou, há de ser um norteador para as vidas que virão doravante, que virão na sequência. E aquele livro foi endereçado a Allan Kardec, que o recebeu na noite de abril, que mesmo à primavera ele se encontrava entristecido, e lendo aquelas duas dedicatórias, aljofram-lhe, descem-lhe algumas lágrimas do rosto, e ele diz: Amélie, nós vamos perseverar. Se o espírito de verdade, essa falange de bons espíritos, como São Luís, como Santo Agostinho, tiveram confiança em mim, um pobre pecador, um mísero homem que rasteja pelo mundo, mas que pode trabalhar no fanal do bem, eu estarei aqui. E não haverá dia de dor, não haverá dia de reclamação, porque eu serei o combatente, aquele que testemunhará todos os dias para que o Espiritismo deixe a França e singre pelos mares do mundo até chegar nos corações de todos os que sofrem. E por que eu conto essa história, meus amigos? Porque se o Espiritismo salvou a vida de Alohan, de Joseph Perrier, o Espiritismo tem salvado a vida de muitos de nós. Eu hoje tenho 40 anos de idade. Os cabelos ainda estão pretos. E pode ter verdade, não é Drecin 2000. Muitos amigos do banco, eu trabalho no Banco do Brasil, dizem assim: Rafael, qual a tinta que você passa nesse cabelo? Porque não tem um fiozinho branco. E eu não vejo você nunca com a raiz embranquecida. Eu falo assim: olha, Deus me deu uma oportunidade. Ou eu fico careca ou eu fico com cabelo branco. Eu acho que eu preferi ficar careca, porque fios brancos eu não tenho. Vocês podem olhar aqui pela webcam, mas já está faltando tudo. E eu ainda jogo para o lado para poder tampar a calvície aqui. Esse Espiritismo salvou a minha vida. Hoje, com 40 anos, quarentão, aos 17, eu também fui suicida. E só não me suicidei porque encontrei um livro espírita na casa de uma tia minha católica, em Bom Jesus de Itabapoana, quando nem minha mãe nem o meu pai tinham condições de lidar comigo, já tinham me colocado para fora de casa, e eu não estou reclamando, porque se eles não me colocassem para fora de casa, eu não teria encontrado o Espiritismo. E na casa de minha tia eu encontrei um livro, sem capa, que comecei a ler. E vocês poderiam: Rafael, o que tem a ver você ter lido o livro e ele não ter capa? Porque se capa tivesse o Livro dos Espíritos, eu não teria lido. Porque eu pensaria na minha mãe, que era católica, e não leria por amor a ela, porque ela sempre me dizia: meu filho, não mexa com essa coisa de espíritos. Mas graças a Deus que eu mexi. Porque se eu não tivesse mexido, eu não estaria conversando com vocês na noite de hoje. E abrindo numa página que eu acho que os benfeitores deixaram de propósito, ela dizia assim: o verdadeiro espírita vê as coisas desse mundo sob um ponto de vista transitório, porque sabe que cada dor, cada dificuldade, se bem entendida, se bem compreendida, se bem suportada, com resignação, com coragem, será a catapulta que levará os nossos espíritos para dias melhores. Epá! Eu quero ser espírita. Eu quero meditar nas águas lustrais dessa doutrina. E retornando a Itapiruna, passando pelo grupo da Fraternidade Espírita Humberto de Campos, a quem eu agradeço, eu resolvi entrar. Mas não foi fácil, fiquei igual o personagem do Zorra Total, pezinho para frente, pezinho para trás, até que entrei para nunca mais sair. E venho falando hoje aos corações amigos da grandeza dessa doutrina, da grandeza do Espiritismo, que nos restaura a confiança, que nos dá a alegria de viver, que nos dá um colorido novo sobre os fatos da existência e que nos mostra Jesus fora daquela cruz do Calvário, mostra-nos Jesus como amigo de todas as horas. Eu quero dedicar esses 30 minutos que me faltam para falar do porquê essa doutrina ser uma doutrina grandiosa.
elencando algumas considerações. Eu poderia ficar até amanhã, mas tenho certeza que se assim fizer, não resta ninguém. O Espiritismo, então, é grandioso, porque nos fala de um Deus que não pune, porque nos fala de um Deus que não é o Senhor dos exércitos. Eu, como católico, até os meus 18 anos, e quando me tornei espírita, eu tinha um comportamento assim paradoxal, porque eu ia no centro todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado na Mocidade Espírita e domingo, por amor à minha mãe, eu ia na missa. E era uma coisa engraçada porque eu lia a Bíblia toda e também lia as obras de Kardec e fazia comparações. E quando eu li o texto da Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, eu via um Deus que era temido pelo povo de Israel. Eu via um Deus que as pessoas se curvavam a ele numa reverência que demonstrava muito mais um pavor. E passando para o segundo livro, o livro do Êxodo, o livro que nos fala dos 10 mandamentos, o livro onde no capítulo 20, no primeiro mandamento, está escrito assim: Eu sou o teu Deus que te tirou do exército, da terra da escravidão. Não terás outros deuses diante de mim, porque eu sou um Deus vingativo, que puno até a terceira e a quarta geração daqueles que não me seguem, e trago para o meu lado daqueles que são fiéis aos meus mandamentos. Eu tinha um medo danado, porque nem sempre eu era fiel aos mandamentos de Deus. E quando eu pecava, eu pensava assim: meu Deus do céu, qual será a punição de Deus na minha vida? Será que eu vou para o inferno? Será que eu vou me defrontar com aquele ser de chifres, de caudas, aquele ser que vai me levar para um caldeirão e ficar me cozinhando? Eu tinha muito medo do diabo. E como eu já era médium, eu via alguns seres, via os espíritos, e começava a dar nomes àqueles seres. Era o capetinho, o capetão, o capeduvaldo, e não compreendia aquelas coisas. E a doutrina espírita me esclareceu tudo aquilo. Me esclareceu que o que eu via não era o diabo, eram os espíritos, que os espíritos nada mais são do que as almas daqueles que conviveram conosco. E de que o diabo não é o ser essencialmente voltado ao mal. Não existe um mal que dure para sempre. Existe alguém temporariamente no mal. E que Deus não é um Deus punitivo, mas um Deus que ama. Um Deus de um pai que um filho que lhe pede um peixe não dá uma pedra. Um filho que lhe pede uma fruta, uma uva, não lhe dá um espinho. É um Deus que ama. Um Deus que devolve todas as possibilidades para que nós possamos crescer e soerguer. Vim estudar Deus na doutrina espírita, logo na primeira questão do Livro dos Espíritos, quando Kardec indaga aos imortais: que é Deus? E eu ficava me perguntando assim, faltou um artigo definido, faltou um o. E depois eu vim entender que não tem o o. Kardec indagou no original francês, que cesse Dieu. Que é Deus? Se tivesse um o, nós estávamos transformando Deus em uma coisa. E eu também me perguntava, e por que não? Quem é Deus? E depois eu vim entender que se a pergunta fosse quem, nós estaríamos transformando Deus em uma pessoa. E Deus não é nenhum objeto, nem é uma pessoa. Vocês que conhecem a questão número 1 do Livro dos Espíritos, e quem não conhece, pode ir até lá e ler. Inteligência suprema, causa primeira ou primária de todas as coisas. Olha, não foi fácil. Porque iniciando na Mocidade Espírita, eu conheci o Deus do catolicismo, e não estou fazendo juízo, o Deus que punia aos que pecavam. E fui para o Deus Espírito, Inteligência Suprema. E eu queria pegar algo, eu queria tangenciar algo, e tive que estudar ainda mais. Para, na questão número 4 do Livro dos Espíritos, meditar que nós conhecemos Deus por um axioma: não existe efeito sem que exista uma causa. Então, quando eu olho para uma flor, das mais variadas formas, das mais variadas cores, foi o homem quem fez? Não, foi Deus que fez. Então eu vejo Deus na flor. Quando eu ouço um passarinho cantando pela manhã, e observem, por mais que o homem crie sons,
tecnológicos, utilizando as mídias sociais. Não há sons que chegam perto a um bem-te-vi cantando, a uma sabiá cantando, aos mais variados pássaros da nossa fauna. Foi Deus, foi o homem que fez os passarinhos? Não, foi Deus. Então eu vejo Deus nos animais, vejo Deus nas flores, eu vejo Deus em cada um de vocês. Porque mesmo não podendo vê-los pessoalmente, eu sei que existem seres por detrás das mídias sociais. E por mais que o homem consiga decifrar o nosso genoma, por mais que o homem alcance níveis dante não atingidos na tecnologia, só Deus é capaz de criar as micropartículas, cada uma das nossas células, cada um dos nossos tecidos. Então, Deus é o incriado, não foi criado, que criou todas as coisas. Então, eu compreendi Deus. Pelo axioma proposto por Kardec, proposto pelos Espíritos, quando nos diz, por trás de todo efeito, há uma causa. Por trás de todo efeito inteligente, há uma causa inteligente. A potência da causa é a razão da grandeza do efeito. Mas, se nós ainda não chegamos no que é Deus, basta ir na questão 13 do Livro dos Espíritos, quando os nomes tutelares nos dizem assim: Deus é imortal. Ele não foi criado e nem morre nunca. Deus é único. Não existe o Deus da pedra, o Deus do animal. Não existem os deuses da mitologia pagã. Nós temos um único Deus. É o mesmo Deus dos protestantes, o mesmo Deus dos católicos, o mesmo Deus dos espíritas. Não há razão para a briga. Deus é onipotente, onisciente e, sobretudo, Deus é soberanamente justo e soberanamente bom. E aí eu compreendi Deus. Mas talvez a melhor definição de Deus eu fui buscar nas letras do apóstolo João, quando em sua primeira carta ele diz assim: se quereis compreender Deus, amem-se uns aos outros, porque Deus é amor. Deus é amor. Deus não é aquela simbologia punitiva, aquela simbologia do homem que não perdoa, como nós dizemos no nosso linguajar popular. Deus nos ama. Deus não nos castiga. Então a grandeza do Espiritismo está na compreensão desse Deus que ama. Desse Deus que criou o amor e leis que decorrem do amor. Ah, Rafael, mas quando eu sou corrigido pela lei de causa e efeito, quando chega até mim a consequência de um dos meus atos, Deus não está me punindo, não. Deus te ama tanto que Ele permite que a lei venha até você para que você se restaure e volte a compreender que as leis são para a nossa reeducação, que as leis são para o nosso aprimoramento. O Espiritismo igualmente é grande porque ele nos traz uma outra verdade, que não é uma verdade espírita, que é uma verdade já difundida desde há muito pelos nossos amigos orientais, pelos nossos amigos que se dedicam a estudar o hinduísmo, que se dedicam a estudar as propostas orientais como um todo, e o próprio Jesus já nos falou da imortalidade da alma. Porque, mesmo tendo sido crucificado numa sexta-feira da paixão, ele retorna em corpo perispiritual, tá, gente? Não num corpo de carne, ao terceiro dia. E o que ele queria nos ensinar quando retorna ao terceiro dia? A imortalidade da alma. O Espiritismo é grande, então, porque nos fala da imortalidade da alma. Nós preexistimos àquele primeiro choro. Quando o médico nos tira daquela banheira de hidromassagem, que é o útero materno, onde a temperatura era controlada, onde nós recebíamos alimentação a tempo e a hora, e tira-nos pelado para o lado de fora para dar início à nossa reencarnação, dá um tapa no nosso bumbum para a gente começar a respirar, e a gente chora. Bom, ali nasce a atual proposta reencarnatória, mas nós já vivemos antes. Nós já envergamos outras roupagens e nós continuaremos a viver
depois do último suspiro, depois que as pálpebras cerrarem, o nariz, os pulmões deixarem de oxigenar, nós deixarmos de respirar, o coração deixar de bater. Uma vez foram perguntar a Francisco Cândido Xavier, o grande amigo das terras de Uberaba, o grande médium mineiro, Chico, se você pudesse deixar uma lição, uma proposta espírita para que nós meditássemos e não nos perdêssemos pelos caminhos do mundo, que proposta você deixaria? Meus filhos, meditem sempre que a alma é imortal. Ninguém morre. E eu sempre que penso nessa frase de Chico, eu reflito em duas possibilidades. A primeira delas é a seguinte: quantas pessoas já desencarnaram da Covid-19 no Brasil? Mais de 65 mil pessoas. E esse número pode ser maior, é que eu não fico acompanhando, eu gosto de notícias boas. Bom, e onde eu quero chegar? Nós sabemos que essas pessoas não estão morrendo, não estão se extinguindo, elas não irão desaparecer, elas tão somente estão desencarnando, deixando esse ergástulo pesado, essa carapaça de carne para retornar ao nosso lar espiritual, que é a casa de cada um de nós. E eu tenho uma coisa para dizer para todos vocês. Se vocês não sabem, ou se ainda alguém não vos disse, vocês também irão desencarnar. Se não for da Covid, vai ser de um infarte, de uma morte morrida, de uma morte matada, vai ser com o decorrer dos anos, porque ninguém vai viver tal qual o Matusalém bíblico. O fato é que nós vamos desencarnar. Então, quando pensarmos nessas pessoas, é nós nos darmos conta que eles estão vivos. Eles permanecem ao nosso lado e não devemos nos revoltar contra a misericórdia de Deus, contra a bondade de Deus na vida de cada um de nós. Porque vejam, eles estão retornando agora, nós retornaremos amanhã, depois, daqui a 10 anos, não sabemos. Mas o fato é que os laços de amizade, os laços de família não se perdem e nós estamos juntos, mesmo que distantes do corpo de carne. O que nos liga está aqui. São os nossos pensamentos, são os laços de ternura, são as vibrações de carinho. Os benfeitores espirituais nos dizem que duas coisas nos vinculam no mundo: o amor e o ódio. Então, tenham cuidado quando amam e quando odeiam, porque quando amamos, nos vinculamos em vibrações que agasalham, e quando odiamos, também permanecemos vinculados. Ah, mas aquela pessoa morreu, mas ela permanece vinculada a nós que somos os agressores ou talvez os agredidos, enquanto não soar a proposta do perdão. Daí, ninguém morre. Nós não perdemos ninguém. Perder, a gente perde um caderno, a gente perde um relógio. As pessoas se separam temporariamente de nós. Mas quando refletimos na proposta da imortalidade, como dizia Francisco Cândido Xavier, devemos aprender a agir como imortais. E como é isso, Rafael? Falar como um imortal. Conversar como um imortal. Fazer palestras espíritas como um imortal. Nos relacionar uns com os outros como imortais. E por que isso? Porque tudo que falamos, tudo que fazemos com as outras pessoas, a forma como nós convivemos no mundo, tudo isso retornará para nós. Se nós não morremos, se não retorna agora, retorna depois. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: é preciso gozar a vida, porque quando vier a morte eu preciso ter sido feliz o máximo que eu puder. São aqueles que saem em plena quarentena para as festividades do Leblon, podendo contaminar-se a si mesmo, podendo contaminar as outras pessoas, em cenas que deixaram estupefatos tantos quantos olharam pela televisão. Quem age como um imortal sabe que quando eu me contamino pela Covid-19 e passo esse vírus para outra pessoa, contaminando-a também,
eu me torno responsável por esse ato malsão. Então, agir como um imortal, pensar como um imortal, é saber que a semeadura é livre, mas a colheita é necessária. O Espiritismo nos explica tudo isso e nos fala ainda mais da proposta da transitoriedade da dor. Porque, como nos diz o poeta popular, não há felicidade que seja eterna, nem a dor que dure para sempre. Toda dor, ela é transitória. Toda aflição, ela decorre de um processo de imperfeição moral. Ou seja, se a nossa aflição decorre da nossa imperfeição, enquanto durar a imperfeição, nós teremos a dor como um processo redentor. Mas ela vai passar. Como tudo na vida passa. Daí, a proposta espírita é para nós, quando visitados pela dor, não reclamar, mas ver na dor algo onde eu preciso ser corrigido, onde eu preciso meditar na minha existência. Quais são os meus pensamentos? Quais são as minhas condutas? Fazer uma autoanálise, fazer um mergulho existencial para ressignificar a minha existência. Quando a dor me visitar, então, eu possa, tal qual nos propõe um espírito amigo, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9, ver a dor como uma bênção, ver a dor como uma amiga. Amiga, você chegou, permita que eu te compreenda. Porque em compreendendo a dor como essa catapulta que nos levanta, que nos propõe reabilitar, nós entenderemos que ela nos burila. Tal qual o Espírito Sheila, pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, nos diz que a pedra recebe do martelo que a estilhaça o burilamento para que possa brilhar. E uma vez, Miguel Ângelo Buonarroti, Michelangelo, dos saudosos dias da Renascença italiana, que ajudou a tirar o mundo das trevas da Idade Média. Ele encaminhava-se para o seu ateliê na cidade de Firenze, e chegando lá, alguns discípulos dele disseram: Mestre, por que você está aí parado diante de um bloco de mármore? E Michelangelo redargueu: não é um bloco de mármore, é um anjo. E eles pensaram interiormente: o nosso mestre está fora da casinha, porque ele olha para um bloco de mármore e diz ser um anjo. E ele pede aos seus discípulos, aos seus aprendizes: dá-me um cinzel. Dá-me os meus instrumentos, o meu martelo, e começa a polir. E começa a fazer o trabalho até que daquele bloco frio de mármore sai uma peça linda que era um anjo, que só faltava falar, e ele diz: e agora, o que vocês veem? Eu vejo um anjo. Pois é, dentro de cada um de nós existe um anjo. A dor é esse processo que vai nos burilando para que nós possamos brilhar. E o Espiritismo nos ensina isso e nos ensina ainda mais. Que nós seremos valorosos, não por conhecer de cor e salteado a Bíblia, porque tem pessoas, e quando eu falo tem pessoas, eu quase que me insiro, porque tenho tentado, gente, deixar de agir dessa forma, que decoram os versículos e ficam recitando a todo momento, que para tudo e em todos os lugares, bom, isso aí está em Mateus capítulo 22, versículos 36 a 40, não, isso aí está na primeira carta de João. Tem gente que sabe o livro dos Espíritos de cor e salteado, o Evangelho segundo o Espiritismo, as 12 edições da Revista Espírita. Isso é importante? É importante. Mas diz-nos Adolfo Bezerra Menezes Cavalcante, o médico dos pobres, o amigo de todas as horas, que vela nesses momentos da pandemia, que de nada adianta o brilho da intelectualidade se o coração permanece às escuras. E onde ele quer chegar? Que o nosso valor, ele será proporcional à nossa tarefa de nos autotransformar e de praticar o bem. O Espiritismo, então, nos ensina de uma forma magistral, e essa frase é de Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4,
reconhece o espírita, reconhece o cristão pela sua transformação moral e pelos esforços que empreende para domar as suas más inclinações, para domar e vencer as suas viciações. Vejam, a proposta espírita não é nos tornar maior do que ninguém. A proposta espírita não nos coloca adversários exteriores, mas nos pede, olhe para dentro e combata o bom combate. Combata na arena íntima, porque aí encontrarás orgulho, impaciência, concupiscência, aí encontrarás egoísmo. E combatendo todos esses vícios, propiciarão ser os seres angélicos criados à afeição de Deus, como a metáfora do livro da Gênesis, que todos nós sabemos e aprendemos. Mas o Espiritismo é igualmente grandioso, porque não é fora do Espiritismo que não há salvação, mas é fora da caridade. Quando nos tornamos espíritas, então, nós devemos abraçar essa célebre proposta, que é a proposta da caridade, e nos esforçarmos por fazer o bem que estiver ao nosso alcance, e nos esforçarmos por estabelecer curvas de ternura com as necessidades das outras pessoas. Há hoje muita gente que fala de Jesus com os lábios, que sobe nas tribunas, que encanta com poesias, com belas canções, mas tem tão pouca gente trabalhando no bem. Tem tão pouca gente, de fato, deixando que o Evangelho, que o Espiritismo ganhe as praias do coração e propiciem se tornar pessoas mais caridosas. Eu me recordo de uma frase de José Raul Teixeira, que na sua brilhante oratória ele dizia assim: muitos chegam ao Espiritismo, embevece-se com a sua proposta filosófica, mas são poucos que permitem que o Espiritismo entre dentro deles e lhes tornem pessoas mais caridosas. Porque para ser mais caridoso, nós precisamos renunciar a nós próprios, renunciar o nosso egoísmo e começar a olhar o outro. Como minha mãe me dizia, quando eu era pequeno, aí em Itaperuna, aí no interior do estado, sair do redor do meu umbigo, parar de olhar os meus próprios problemas e olhar que ao meu lado há seres que gritam, há mães que estertoram, há pessoas com muito mais dificuldades que eu. E quando eu penso na proposta da caridade, eu me lembro de José Raul Teixeira, do Remanso Fraterno, onde mais de 200 crianças recebem o pão material, o pão espiritual. Eu me lembro de Divaldo Pereira Franco, a Mansão do Caminho, onde mais de 3.000 pessoas diariamente recebem o aconchego físico, o aconchego espiritual. E me lembro de Francisco Cândido Xavier, que psicografou mais de 450 livros, nunca ficou com um centavo. Ele recebia as altas damas da sociedade paulistana e um dia, uma tarde, ele chamou uma delas. Vamos fazer um culto hoje, minha irmã. Mas vamos, Chico, com certeza. E aquela senhora rica não sabia o que lhe estava reservado. Era na cidade de Uberaba uma comunidade. E eles foram. Chegando à casinha humilde, lá estava uma mãe muito pobre. Imaginem na sua cabeça, na cabeça de cada um de vocês que me assistem nesse momento, uma condição de miserabilidade extrema. Imaginaram? Um pouquinho mais. Ela tinha uma filha tetraplégica. Não andava, não falava, não se locomovia. E Chico sempre ia naquela casa. E para doar dinheiro àquela mãe nobre que não aceitava, ele dizia da seguinte forma: olha, eu preciso fazer um culto aqui na comunidade e eu tenho que utilizar do espaço da sua casa. Se você não quer o meu dinheiro, aceite o aluguel do seu espaço. E assim ele dava o dinheiro. E feito o culto naquele dia, ele pede: a senhora pode trazer a água agora? E ela traz. Sabe aqueles copinhos que nós tomamos o café no interior? Que saudade daqueles copinhos.
Que saudade da broa, que saudade dos biscoitinhos de nata. Mas a mulher só tinha água e o copinho era sujo, porque não tinha água encanada para lavar. E a dama rica da sociedade paulistana pensou assim: dessa água eu não tomo. Esse copo nunca deve ter visto um detergente. Só que Chico Xavier, meus amigos, ele lia os pensamentos das pessoas e disse assim para ela: minha irmã, tome da água, porque essa água vem de Jesus. Ele pega do copo, magnetiza, e aquela água naquele instante ganha uma coloração esbranquiçada, que todos sentem o cheiro de éter, o cheiro das rosas. E a mulher: nossa senhora, o que é isso? Eu nunca tinha visto algo dessa forma. E quando ela toma, parecia, nas palavras dela, ela contou a Haroldo Dutra Dias, que depois contou numa palestra, que ela estava tomando um leite de rosas. E tomou. E ficou boa como nunca. Mas o fato mais curioso daquela tarde foi quando Valéria, com aqueles olhos que buscavam uma estrela chamada Chico Xavier, olha para Chico. E Chico vai à sua direção. Valéria, menina tetraplégica. E Chico: minha filha, eu acho que hoje você vai falar. E a mãe dela: Chico, ela nunca falou. Emmanuel está aqui ao meu lado. E acho que hoje ela vai falar. Eu vou te ensinar, Valéria. Vamos lá. Jesus. E ela: Valéria, devagar, minha filha. Jesus. E ela: Jesus. E Chico começa a chorar, todos choram, e ela não fala mais nada. Passada algumas semanas, a mãe chega até o grupo espírita da prece e diz: Chico, Valéria se foi. Eu sei, minha irmã, Emmanuel já me disse, mas ela está muito bem. Passado alguns meses, Chico tinha uma angina que ele dizia que era uma serpente dentro do seu peito, que doía, e que lhe impedia muitas vezes de levantar da cama. Ele disse a Emmanuel: Emmanuel, hoje eu não vou ao grupo espírita da prece. Eu não tenho condições de falar com ninguém, eu não tenho condições de psicografar, eu não tenho condições de virar à noite, Emmanuel. Chico, tem uma visita para você. E ele vê chegando um espírito luminoso, que ele se dá conta que era uma antiga dama da corte espanhola, ligada aos dias da Inquisição, aos dias daquele período onde reis e rainhas se conluiavam com a nobreza, se conluiavam com padres para poder torturar, para poder tirar o dinheiro dos hereges, mas vê que era uma dama renovada nas propostas do bem. Agora era uma dama luminosa que havia renascido em Uberaba, na condição da tetraplegia, para poder se recuperar. E era aquele espírito que agora se apresentava na forma da dama espanhola que se aproxima dele e lhe diz: Chico, vamos ao trabalho. Minha irmã, eu não te conheço. Ele já estava identificando, mas queria ter certeza. Chico, você me conhece. Você foi a pessoa que mais me ajudou nessa vida. Não, minha irmã, eu posso até lembrar, mas eu não te conheço. Eu vou dizer uma única palavra e você vai se lembrar. Jesus. Valéria, é você. Sim, Chico, sou eu. Da Inquisição espanhola para a pobreza, a tetraplegia no Brasil. E você, um arauto do Cristo, foi até mim, socorreu-me nas necessidades, socorreu-me nas dores, estendeu-me a mão e hoje eu estou aqui, porque não há nada que façamos que não retorne para nós em bênçãos de saúde e paz. Eu vou lhe aplicar um passe. E a dama estende os braços sobre Chico Xavier e a angina não doía mais. Ele sentiu-se tão revitalizado que disse assim: Emmanuel, vamos para o trabalho. Chico, eu já sabia. Eu estava só esperando você se dar conta que não é qualquer dificuldade que vai nos derrubar. Chico, disse Valéria, vá em paz.
e prossiga ajudando a todos os deserdados do mundo, pois quando olhares para as lágrimas, para as pessoas em sofrimento, é a Jesus, Chico, que estará metamorfoseado naqueles rostos tristes, naqueles rostos doentes na sua frente. Doutrina de amor e luz, ciência, fé e consolação, prometida há 2000 anos por Jesus, diretriz da humana perfeição. Proclamam os irmãos dos céus a boa nova, a lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança do porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Que esse Espiritismo nos congregue, nos fortifica e que nós sigamos em frente. Que Jesus nos abençoe. Muita paz e um grande beijo. Tchau, tchau.